Minuta do golpe. Todo esse contexto golpista que é analisado, que é estudado, que é visto, que está sendo investigado, inclusive. Estamos falando agora do julgamento do Supremo, temos essas imagens, né? Ele, inclusive, está com a camiseta de Bolsonaro. Isso tudo pode ser incluído nesse julgamento que está em andamento no Tribunal Superior Eleitoral? O que o senhor acredita? Sim, essa é uma pergunta muito interessante e eu acho que é preciso que a gente faça uma retrospectiva sobre o significado deste processo específico, né, que está em julgamento no TSE, para que a gente possa responder adequadamente essa questão. Eu fiz um estudo sobre esse tema junto com o professor Alau Leite, a pedido da Conectas, da Comissão Arnes e do artigo 19, um parecer que foi, quer dizer, que foi publicado e que um pouco expressa a nossa compreensão sobre esse tema. Essa ação específica que está em julgamento e que diz respeito à reunião feita, né, por Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros em Brasília, este processo específico, ele já trata, né, desde o início, de uma suposta, isso é suposta porque ela está, digamos assim, à disposição para a afirmação ou não da sua existência, né, pelo TSE, mas de uma campanha sistêmica de desinformação contra a integridade, né, do processo eleitoral. Aquela reunião, ela não foi tratada nem pela Procuradoria-Geral Eleitoral, nem pelo autor da ação, que está em julgamento, a ação, né, do PDT, como um fato isolado. A verdade é que aquela reunião ela foi narrada, né, tanto pelo Ministério Público quanto pelo partido político que ajuizou essa ação que está em julgamento, como uma campanha sistêmica, como uma campanha de grande escala que já estava sendo realizada antes desta reunião, em meados do ano de 2022, e que prosseguiu em andamento nos meses, né, posteriores, com o objetivo de minar a credibilidade, né, do sistema eleitoral e da justiça eleitoral com fins autoritários. Então, o fato de se discutir não apenas aquela reunião específica, mas o conjunto da obra em que aquela reunião está inserido, é o que justifica, é o que explica o fato de que é possível reunir a prova sobre os eventos que sucederam, inclusive, à eleição, e que, de alguma forma, comprovam o potencial lesivo das condutas que foram, né, praticadas pelo ex-presidente contra a rigidez do sistema eleitoral, porque é sabido, é amplamente conhecido que os atos de 8 de janeiro estavam suportados ou foram incentivados em grande medida, né, por uma falsa compreensão de que o resultado das eleições havia sido, né, fraudado, e essa compreensão ela foi fruto de uma campanha sistêmica que foi desenvolvida com a participação, né, do ex-presidente da República. Esse filme, e não apenas a fotografia do dia da reunião com os embaixadores, é o filme inteiro que explica toda a campanha de desinformação contra o processo eleitoral que está em jogo neste processo que está sendo, né, julgado pelo TSE. Então, o senhor entende, como sim. disse aqui até o próprio professor Miguel Reale Júnior, ele disse, está tudo interligado, né, uma continuidade, que é como o senhor falou, o senhor usou o termo filme, né, é uma continuidade. E aí, rapidamente, professor, no que isso difere do caso Dilma Temer? Porque, por exemplo, Sim. no caso de Dilma Temer, que até o senhor também estudou isso, qual é a grande diferença? Porque algumas pessoas estão comparando, mas no caso de Dilma Temer, não conseguiram colocar outros fatores naquele julgamento, o que deixou Sim, ela olha, livre para se candidatar.
sim, olha, independente da visão que se tenha sobre o acerto ou desacerto da decisão do TSE, lá no caso da chapa Dilma Temer, o fato é que agora a decisão do TSE que venha a considerar como legítima a inclusão de toda a prova dessa campanha de desinformação e das suas finalidades e das suas conexões com o projeto autoritário que estava em curso, a decisão que autorizar a inclusão dessa prova, em grande medida, na verdade, o tribunal já autorizou a inclusão dessas provas, e eu posso até explicar um pouco melhor isso mais à frente, porque essas provas já foram incluídas e o tribunal já decidiu colegiadamente sobre a inclusão dessas provas no processo. Eu posso, né, depois detalhar um pouco mais isso, mas o fato é que há uma diferença, né, fundamental entre este caso e o caso da chapa Dilma Temer. É que lá na chapa Dilma Temer, a ação ela versava exclusivamente sobre ilicitudes que estavam relacionadas ao Caixa 1 das eleições de 2014. E, posteriormente, houve a tentativa de incluir fatos que estariam relacionados a um possível, né, Caixa 2. Ou seja, houve uma inovação, algum grau de inovação em relação ao fato que originalmente estava narrado na petição inicial. Agora, neste caso específico, né, que o TSE está julgando, né, contra o Bolsonaro, desde o início, a ação, a petição inicial da ação que está sendo julgada já narrava a reunião com os embaixadores dentro de um contexto maior de sucessivos ataques realizados, né, por meio da desinformação contra a rigidez, né, do processo eleitoral e que estavam inseridos dentro de um quadro maior de ataques à própria democracia. Então, não há aqui, neste caso que está em julgamento no TSE, qualquer mudança da assim chamada causa de pedir, ou seja, não se está mudando o objeto do julgamento. Isso é o mais importante. O objeto do julgamento é o mesmo e se mantém íntegro. Portanto, não há qualquer inovação e muito menos surpresa, Fabiola. Por quê? O ministro relator deste caso adotou uma postura extremamente cuidadosa em relação à inserção de elementos probatórios no processo, e o que fez o ministro relator desde o início? Ele fixou quais eram os pontos que seriam debatidos no processo, no início da ação. Sim. E depois, a cada pretensão de inclusão de uma prova nova, o ministro relator, o ministro Benedito Gonçalves, ele justificava a inclusão de cada uma dessas provas, dizendo por que essa prova tinha relação com o objeto inicial do processo. E em todas essas fases, em todos esses momentos... Então o senhor acha que não pode ter uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal diante dessas explicações da forma como está sendo conduzido? O senhor acha que não vai acontecer como aconteceu com Dilma? Não vai acontecer, eu imagino que não. Eu não vejo espaço para isso. Primeiro porque não há inovação alguma, porque essas provas elas são compatíveis com o objeto do processo. Em segundo lugar, porque o próprio TSE já decidiu em mais de uma oportunidade, neste caso específico, de maneira colegiada, o ministro relator já levou ao colegiado, em mais de uma oportunidade, essa questão, e o tribunal, sempre por unanimidade, entendeu que essas provas tinham conexão com o objeto, né, do processo e, portanto, seriam incluídas. Sim.